E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Prepare-se para embarcar em uma aventura inspiradora, enquanto exploramos o quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Aqui, mergulharemos nas belezas da natureza, apresentando a você um mundo verde e deslumbrante, que é este planeta que nos acerca. Vamos juntos descobrir os segredos e os encantos desta ilha extraordinária. O dia começa cedo na Central de Abastecimento de Curitiba, no Paraná. São toneladas de frutas e legumes de todo tipo. Mas boa parte dessa abundância vai para o lixo, levando o Brasil ao topo mundial do desperdício de alimentos. Anualmente, são perdidas cerca de 27 milhões de toneladas de comida no país. Nos supermercados, o desperdício também gera um prejuízo de cerca de 8 bilhões de reais por ano. Essa rede, especializada em hortifruti, busca um novo caminho. A perda era uma situação recorrente e era uma soma de fatores, tá? De logística, que é o nosso box no Ceasa, do pedido de compra, né? Que é o entender essa demanda, e também na operação do dia a dia aqui na loja. Então, elencar esses três elementos para que a gente consiga desenvolver um trabalho usando tecnologia, usando software e o algoritmo que a gente consegue controlar pedido, demanda, oferta e sazonalidade foi fundamental para que a gente possa vencer esse desafio que é diminuir nossas perdas, aumentar a nossa rentabilidade e maximizar o nosso lucro. Esse software foi desenvolvido pela startup Fresco Labs. Conectado ao banco de dados do supermercado, gera a compra de alimentos frescos, reduzindo o desperdício em até 70%. O desperdício de alimentos é um problema global de mais de US$1 trilhão. Então, o que está acontecendo hoje em dia dentro do supermercado é que os supermercados eles estão se baseando em intuição do comprador, a experiência dele, alguns cálculos manuais para tomar uma das decisões mais importantes das lojas, que é a compra, né? Nossa solução oferece uma maneira, né, de ajudar o comprador, falando para ele, recomendando quando e quanto comprar de cada item que ele tem na loja. Desperdício é sinônimo de resíduos, e toda essa biomassa precisa de um destino. No entanto, Curitiba, uma cidade pioneira em reciclagem, trata pouco desse tema. Hoje em dia, todo o lixo que não é considerado reciclável é levado para aterros. Apesar de toda a tecnologia aplicada na sua contenção, isso gera grandes feridas em nossa sociedade. Reduzir o descarte é um desafio também para empreendedores que lidam com grandes quantidades de alimentos. Nesse restaurante, a proposta é reinventar a gastronomia, diz o chefe de cozinha, Felipe Cavalcante. A gente veio no desperdício zero e começou a utilizar diferentes partes do insumo, que antes eram considerado o lixo, né, um descarte orgânico, e começamos a usar a casca de banana, a casca da abóbora, da cabotiá, e aí a gente consegue trazer um prato legal, gostoso, com um aproveitamento integral do insumo e trazendo mais até nutrição, sabe, e uma brincadeira com o paladar, insumos que às vezes a gente pode transformar em iguarias gastronômicas, sabe? O restaurante também entrega seus restos orgânicos para um serviço de compostagem que é oferecido por uma startup. Ela permite que qualquer pessoa ou empresa destine seus resíduos orgânicos de forma correta. A operação é cara e pesada. Existe uma grande logística. E antes de dar destino aos resíduos, é preciso separar orgânicos de não orgânicos. Só depois, o material orgânico pode ser utilizado na produção de adubo.
Além de rico em nutrientes, o fertilizante natural é sustentável. Tem muito resíduo que não precisava ir para o aterro. Acho que isso é algo cultural, assim, né, do brasileiro, porque em muitos locais, às vezes, não tem nenhuma separação de lixo entre reciclável e um lixo comum. Só que ainda assim, o reciclável e o lixo comum está errado, né? Porque no fim das contas, 43% do nosso lixo, né, um dado do Panorama de Resíduos Sólidos, ele fala que ele é matéria orgânica. Então, cara, olha a possibilidade de coisas que a gente pode fazer com esse resíduo, reciclando ele e transformando em adubo, né? A empresa utiliza um moderno e eficiente sistema de vendas. Atende anualmente mais de 300 empresas e 800 residências em Curitiba e região. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia. Os participantes pagam uma taxa e recebem mudas ou adubo para sua horta. Obrigada. Reaproveitar os restos e controlar as perdas de alimentos são ótimas práticas contra o desperdício. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas, por sua vez alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um chip loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais e operamos com sistemas de correias transportadoras que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao Berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Reflexão e perguntas da audiência. Bem-vindos à entrevista final. Neste segmento, teremos a honra de ouvir um especialista ou líder ambiental discutir os principais pontos do episódio. Juntos, refletiremos sobre a importância da conscientização ambiental. Preparem-se para uma troca de ideias inspiradoras e interativas sobre o nosso meio ambiente. Então, bom dia de novo. Eu vou começar de uma forma diferente, convidando vocês a, por favor, fechar os olhos e escutarem umas poucas palavras durante pouco mais de um minuto, se tanto. Pode ser? Então vamos lá. Fecha os olhos, por favor. Feche os olhos, aguce os ouvidos e da mais leve respiração ao mais selvagem ruído, do mais simples som à mais sublime harmonia, do mais violento e apaixonado grito às mais suaves palavras da doce razão, é somente a natureza que fala
revelando sua existência, seu poder, sua vida e suas relações e estruturas, de tal modo que um cego, a quem é vedado o mundo infinitamente visível, é capaz de apreender no adível tudo o que é infinitamente vivo. Essas palavras foram escritas por Goethe, um dos maiores autores de todos os tempos. Provavelmente, elas foram inspiradas pela convivência que ele teve com Humboldt, um dos grandes naturalistas e considerados por muitos o pai da ecologia. Porque Humboldt, há 2 séculos atrás, ou seja, lá no século XVIII, ele já pontuava sobre a interconexão que existia entre tudo no mundo. Ele falava da causa e efeito, que tudo era um sistema, que nenhum fato podia ser considerado de uma forma isolada. Ele, inclusive, descrevia o nosso planeta Terra como uma grande teia, em que, se você puxasse demais um fio, podia ser que a trama se fosse desfeita. Ele chegou a essa conclusão a partir de suas andanças e também a partir de seus estudos. Ele viu como que a ação do homem, por exemplo, na América do Sul, na atual Venezuela, no caso, mas na época era tudo sobre a coroa espanhola, né, os países ainda não estavam divididos como agora, a ação do homem, as plantações estavam fazendo diminuir o nível dos rios, dos lagos. Então, ele começou a introduzir essa questão, a questão ambiental. Por isso que ele é considerado o pai da ecologia. Os outros ancestrais nossos, que foram os índios, também têm essa percepção sobre a conexão a que todos nós estamos ligados. Agora, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que ilustra uma perspectiva completamente diferente. Eu estava, há um tempo, alguns anos atrás, com uma amiga que, na época, era gestora de Humanidade e Conservação, andando de lancha por um trecho do litoral fluminense. E, de repente, a gente foi parado, interceptado por uma lancha muito maior do que a nossa, obviamente, na qual estava um indivíduo que era dono de uma casa de veraneio ali perto, e ele nos parou com o propósito de reclamar o fato de ele não ter obtido a licença para cortar uma estrada que simplesmente ia sangrar uma área de preservação ambiental, preservação permanente, uma área de Mata Atlântica, porque ele queria construir uma estrada que o levasse, que o lhe permitisse ter acesso a uma enseada de águas calmas, na qual ele pretendia passar a ter o direito de ancorar a sua lancha. Assim, ele evitaria que, cada vez que ele fosse passear, ele tivesse que contornar um costão que era perigoso dependendo das condições de vento, tanto que é apelidado de Cabo Horn brasileiro, esse costão. E ele estava absolutamente indignado por não ter obtido essa licença. Para ele não tinha o menor problema o fato de que, se ele cortasse essa estrada no meio de uma mata virgem, significasse a derrubada de centenas de árvores, ameaça a sobrevivência de várias espécies, e mesmo ia afetar a vida de alguns caiçaros, aquele movimento de lancha que ia passar a ter de alguns caiçaros que viviam da pesca ali. Ele achava aquilo normal, da mesma maneira, mal comparando, que a gente, em algum momento da nossa vida, também achou normal jogar guimba de cigarro em qualquer lugar, na praia, enfim, na calçada, o que fosse. Né? E eu fiquei estarrecida com aquilo, né? Brinquei até falei assim, puxa, como é que pode? Me lembrou até, enfim, na minha segunda pátria, a gente chama pessoas, que é Portugal, a gente chama pessoas assim, poxa, eu brinquei, eles se acham um DDT, dono de estudo, eles acham que se acham um dono de estudo. E a minha amiga virou-se para mim e disse, não, você não está entendendo, ela falou brincando, ele acha que o meio ambiente é o meu ambiente. Aí a percepção dele. Eu fiquei com aquilo matutando. Eu falei, não. Depois eu pensei, não, é justamente o oposto. Se ele julgasse, se ele considerasse o meio ambiente como o ambiente dele, ele jamais faria isso, ele jamais teria subjugar, ele não olharia o meio ambiente como um inimigo a ser dominado, a ser derrubado, o que for. Né? E aí eu pensei, puxa, mas isso sempre existiu?
Como é que foi? Quer dizer, Humboldt já falava enfim, dessas implicações. Os outros nos nossos ancestrais, que são os índios, sempre tiveram isso em mente. Quer dizer, para eles não tem separação entre meio ambiente, natureza e o ser humano. Eles sabem como que eles são interdependentes, como que tem conexão, o pertencimento, né? Eles sabem que fazem parte de um todo, né? A gente não, ao contrário, o nosso instinto predatório vem crescendo, né? Tem crescido numa progressão geométrica, né? Isso é um fato. Tanto que, quando foi década de 70, 80, a própria ONU, né, as agências de meio ambiente ligadas à ONU, sentiram necessidade de começar a organizar conferências, né? Teve a Rio 92 e tudo mais. E, por exemplo, teve uma definição que hoje em dia muita gente conhece, da Gro Brundtland, que é a ex-primeira-ministra da Noruega, que foi, junto com o Maurice Strong, um dos expoentes do movimento ambientalista a nível das Nações Unidas. Ela cunhou a definição de desenvolvimento sustentável como aquele em que você supra as necessidades das gerações atuais sem danificar, prejudicar as gerações futuras, né? Sem avançar sobre o suprimento das gerações futuras. E, no entanto, apesar de hoje em dia essa definição ser amplamente conhecida, né? Você dá uma googada, põe lá, desenvolvimento sustentável, aparece, e tudo mais, está na Carta da ONU, enfim, a Carta da Terra, outros documentos oficiais, ela é absolutamente ignorada por grande parte, vamos dizer, da população, né? Tanto que, se vocês forem ver, esse slide aí mostra o dia da sobrecarga da Terra. O que é isso? É o dia em que a gente entra no cheque especial, ou seja, a humanidade começa a usar os recursos que esgota os recursos que tem naquele ano para suprir as necessidades e avança sobre os recursos os estoques que teriam que ser preservados, entendeu, para o próximo ano. Há menos de 50 anos atrás, esse cheque especial que a gente entra vencia dia 1º de dezembro. Esse ano já foi 1º de agosto. A projeção é que o ano que vem seja mais cedo, já em julho, e por aí vai. Quer dizer, se a gente não tomar cuidado, realmente a gente não está... a gente está na contramão do desenvolvimento sustentável. A gente está avançando sobre as nossas capacidades de reposição dos estoques, né? Isso é muito perigoso. Né? E aí eu me pergunto assim, puxa, então quando que começou essa clivagem, essa noção, que se nossos ancestrais não tinham, essa percepção de que a natureza é um inimigo a ser dominado, que existe um nós e existe um meio ambiente, essa separação, essa clivagem. E já que a gente está no Fórum de Educação, né, qual o papel da escola, levando em consideração que hoje grande parte da nossa educação passa pela escola? E também, como a Márcia, né, muito bem falou, qual o papel de outros agentes, já que a educação também não se restringe à escola? Né? O que a gente pode fazer para a gente mudar essa perspectiva, para a gente fazer do nosso ambiente realmente, do meu ambiente, o nosso ambiente? Como é que a gente faz? Aí eu falei, o que houve? Né? De onde vem essa construção que a gente acha como universal, que, na verdade, é uma construção, vamos dizer, da nossa sociedade urbana e industrial, né? Se a gente for olhar para a nossa urbanização, como é que foram feitas as nossas grandes cidades? Ela não foi feita considerando os limites da natureza, não. A gente tem que expandir a área urbana, então vamos aterrar manguezal, vamos construir encosta, vamos cobrir rios, o que for, entendeu? Só que, muitas vezes, a gente esquece de combinar com os russos, né? Ou seja, não combinamos com a natureza. Aí, quando ela se manifesta de uma forma mais forte, ou seja, uma chuva mais intensa, por exemplo, o que acontece? Caos. Se a gente junta a isso uma governança não muito eficiente, como a gente volta e meia se depara, né, aí desastres acontecem, de maior ou menor proporção. Vidas humanas são postas em risco, desabamentos, alagamentos. Né? A gente, no último mês, teve alguns episódios, né, bem ilustrativos disso. Então, da mesma maneira que...
Travou também? Produção. Travou aqui. Bom, continuando, da mesma maneira que... Opa, funcionou. Deixa eu voltar aqui. Da mesma maneira que... enfim, escola... da mesma maneira que com as cidades... a cidade seguiu esse modelo de urbanização, e claro que as escolas dentro da área urbanas não podem, são absolutamente diferentes de uma escola numa área indígena, por exemplo. Bom, eu aqui trouxe o retrato de uma área, de uma escola numa área indígena, totalmente integrada ao meio ambiente, tá? Porque, como eu falei, não existe essa separação para eles. Eu achei desnecessário trazer de área urbana, porque todos nós conhecemos uma ou outra escola emparedada, como elas são nas áreas urbanas, né? Muitas vezes elas até têm grade, né? Parecem outras coisas, elas não têm qualquer resquício de contato com a natureza. E aí, para as crianças acharem, né? Crianças que crescem, que ficam muito tempo nessas escolas, começarem a achar que, quando vem uma laranja na árvore, que alguém colou a laranja na árvore, ou então que o leite é produzido por uma caixinha, é um pulo. Outra consequência disso também é o fato, por exemplo, que hoje em dia você tem no Brasil uma legião de crianças obesas subnutridas, que não sabem se alimentar. Elas não têm mais a noção de, por exemplo, naquele balde que tem no quintal da sua casa, naquela pia quebrada que está lá jogada, ou então na jardineira da sua varanda, por exemplo, poderia plantar uma salsinha, um tempero qualquer, um pé de couve, que tem muito mais valor nutricional do que, por exemplo, aquele isopor que ele costuma ingerir, amarelado, né? Aquele biscoito com gosto de isopor e valor nutricional zero, né? Então, qual é a proposta? Vamos fazer da educação ambiental uma matéria, né, que esteja presente de uma forma lúdica, criativa, assim, na grade escolar, de uma maneira assim, tanto quanto as outras ciências. Por que não? Sabe? Está mais do que na hora. Né? E ela tem que ser transversal a tudo. Não dá para ser a educação ambiental, não dá para ser um apêndice de biologia ou de geografia. Urge trazê-la para o centro, para a gente parar de ter esse espírito predatório, voltar a ter a noção de que, sabe, que faz parte da nossa vida, né? E mais, quando a gente consegue, enfim, colocar isso, formar crianças com essa perspectiva, fica muito mais fácil elas também transmitirem isso para os pais. Da mesma maneira que as crianças são educadas, elas são educadores. É um caminho de duas vias, né? Isso é muito importante. E a gente tem que parar também com a noção, com a falsa noção de que educação ambiental é uma coisa elitista, que as classes menos favorecidas do ponto de vista econômico no Brasil têm questões mais urgentes como violência. A gente tem que encarar que, por exemplo, é uma violência qualquer cidadão, por exemplo, não poder ter que encarar 3 horas de ônibus porque não pode mergulhar na Baía da Guanabara porque ela é poluída, ou porque ele não pode tomar uma respiração, acordar e respirar ar puro, porque está tudo muito poluído, e por aí vai, entendeu? Não ter, por exemplo, água potável, porque só 11% dos rios hoje em dia no Brasil não estão poluídos. O fato de que, por exemplo, a gente tem uma rede de esgoto absolutamente precária, né? 55% enfim, não é tratado, é jogado in natura. Não dá para a gente ter, assim, está entre as 10 maiores economias do mundo e ainda está nesse estado. Quer dizer, isso é uma violência, sim, é uma questão de direitos humanos, de respeito, né? E mais, e se as pessoas têm que ver que ambiente, né, meio ambiente, a questão ambiental é uma questão de cidadania, sim,
né? E assim, quando você começa a perceber isso, quanto você está conectado, quanto a tua ação traz consequências, você passa a ter respeito em relação ao teu outro, né? Você pensa no outro, porque você sabe que você está conectado, que uma ação tua pode incidir sobre o outro. Então, é uma coisa, você fica com essa interconectividade com a inclusão. Isso é muito importante, né? Sobretudo nesse país em que respeito ao outro está tão em desuso. Então, a proposta que eu trago para vocês é realmente incorporar que o meio ambiente é o nosso ambiente, né? Isso que é fundamental. Pode ser que vocês me achem uma sonhadora, mas eu garanto que, assim, qual na música de John Lennon, eu não sou a única. E o que eu estou falando aqui pode não ser novidade para muitos de vocês, mas eu acho que é muito oportuno, porque a gente está no momento da humanidade em que a gente, por exemplo, tem o presidente da maior potência, achando que a questão aquecimento global é uma balela, e a gente está a menos de um mês da posse de um novo governo que está seguindo pela mesma seara, que está questionando, está pondo em risco a nossa adesão ao Acordo de Paris, está questionando a demarcação das terras indígenas previstas em Constituição, inclusive. Enfim, e, infelizmente, e verdade seja dito, não é o primeiro governo a fazer isso, pelo contrário, né? Desde que eu me entendo por gente, a gente sempre nunca teve um governo que colocou como prioritária a pauta ambiental. Acho que está mais do que na hora. O meu desejo, e eu gostaria que nós, como cidadãos, realmente incorporássemos isso, é que fosse o último, né? Sabe, que a gente realmente trouxesse para a nossa vida como uma questão central a questão ambiental. Ela já é central. Falta a gente reconhecer e dar o devido valor a ela. E a gente não pode mais adiar. A gente tem que agir agora. Para a gente quer ter um futuro, a gente tem que agir agora. Afinal, como eu disse recentemente no artigo, né, a gente, no caso da cidade, eu até fazia uma brincadeira, a gente pode assim, vamos mudar a cidade para não mudar de cidade. No caso do planeta, a gente sequer tem essa opção. Então, por favor, educação ambiental na veia. Muito obrigada. Reflexão e perguntas da audiência. Bem-vindos à entrevista final. Neste segmento, teremos a honra de ouvir um especialista ou líder ambiental discutir os principais pontos do episódio. Juntos, refletiremos sobre a importância da conscientização ambiental. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança unindo o sonho de
de cada criança, o meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais e operamos com sistemas de correias transportadoras que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Cataline Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul. Na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.